Romanos capítulo 8, versículo 18, porque hoje eu quero pregar algo muito forte para a sua vida. Eu quero trazer algo que vai mexer a estrutura emocional e espiritual do teu cognitivo. Amém? Versículo 18, em Romanos capítulo 8, diz assim, a palavra bendita, abençoada de Deus. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições, guarda bem a palavra aflições, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Olha para o teu irmão e diga: estou com dores de parto. Não, olha bem para o teu irmão e diga: estou com dores de parto. Eu estou com dor de parto. Você tem dor de parto? Quem está pronto para nascer alguma coisa? Vou entrar aí daqui a nada. E até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Palavra do Senhor. Pode tomar o teu assento carinhosamente, porque eu quero ministrar a bênção, palavra de Deus. Romanos é o livro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que martelava bem a igreja. Ele não dava trégua, ele endireitava o caráter do homem. E nesse livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre um problema maior que domina a vida do crente. Versículo 8 do capítulo do Romanos, ela começa a dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E ela vai dizer um versículo abaixo que a lei da vida é a lei que nos libertou da lei da morte. Existe uma lei que se chama a lei da vida. Essa lei da vida, segundo o apóstolo Paulo, é uma lei que era governada pelo Espírito de Deus. E também tem outra lei que ele chama da lei da morte. E a lei da morte, ela é guiada e é governada pelo pecado. E ela vai dizer, a lei do Espírito me dá vida, e a lei do Espírito me libertou da lei da morte. A lei da morte não tem poder, porque eu tenho a lei do Espírito. Ou seja, aquela que tem o Espírito de Deus, ele não pode ser dominado pela lei da morte. O que é a lei da morte? A lei da morte é produzida pelo pecado. Então o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não qualquer pessoa, diz aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que não andam segundo a carne. Ou seja, a condenação que nós vivemos é produzida pelo efeito da carne. A carne não faz o que ela quer por si só. Há uma lei que se chama a lei do pecado, que incita e estimula a carne a pecar. Então o apóstolo Paulo vai dizer: eu não sou carnal, porque não sou dominado pela lei da carne. Logo o pecado não me domina, mas eu sou espiritual e eu tenho um corpo e uma alma. Ou seja, você é um espírito com um corpo e uma alma. Logo, se você é um espírito que tem um corpo e uma alma, a lei da maldição não pode te tocar. A lei da morte não pode tocar quem tem o Espírito de Deus. Mais tarde no versículo 18 ele vai abrir um parênteses, ele vai dizer o seguinte: porque se eu tenho o Espírito de Deus, então eu sou guiado por Deus. Ele diz assim: todos que são filhos de Deus
são guiados pelo Espírito de Deus, mas aqueles que não são filhos de Deus são guiados pelo Espírito do diabo. O diabo guia seus filhos, Deus também guia seus filhos. Aquele que nasceu de Deus, Deus lhe guia. Aquele que não nasceu de Deus, o diabo também lhe guia. E ele vai dizer: eu não sou filho do diabo, mas eu sou servo e filho de Deus, e eu tenho o Espírito de Deus. E ele vai dizer no versículo 18: ainda mesmo que a situação neste tempo for difícil, por ser filho de Deus, eu tenho por certo que tudo quanto eu vivo nessa terra não pode se comparar com as coisas que o meu Pai dos céus preparou para a minha vida. Olha como o apóstolo Paulo vai falar para vos aplicar bem. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Aleluia. Ele vai falar que o tempo de agora é um tempo difícil para mim, mas há uma glória que Deus preparou para aqueles que são filhos de Deus. Querido irmão, escuta uma verdade: não importa a situação que estejas passando neste momento, você é filho de Deus. Por isso, há momentos que você vai sentir aperto na tua vida. Existe um momento que você vai sentir que parece que todo mundo te abandonou. Haverá situação que você vai perguntar: Deus, por que me desamparaste? Vais pensar que Deus não está contigo. Não é Deus que te abandonou, é Deus fazendo você amadurecer no meio do deserto. Porque ele vai falar que aqueles que são filhos de Deus têm que ser moldados para se parecer com Cristo. E para se parecer com Cristo, você tem que padecer as mesmas coisas que Cristo padeceu. Daí que o apóstolo Paulo, mais no versículo em cima, vai dizer: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E só quem é guiado pelo Espírito de Deus não pode ser dominado pela carne, pelo pecado, mas pela graça e pelo Espírito do Senhor. E ele vai falar: porque eu tenho certeza, eu estou seguro que as aflições desse tempo presente, por ser filho de Deus, é uma aflição temporal, é um problema de agora, é uma situação de agora. A Bíblia no livro de Isaías vai falar, no livro de Salmos: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o apóstolo Paulo está a falar? Ele está a repetir a mesma expressão do salmista: é só um momento a aflição, é só um momento a situação que você vai viver, é só um momento, o momento da prova, é só um segundo. Não pode durar a vida toda a aprovação que você passa, não pode durar a eternidade o problema que você vive. O choro pode durar uma noite, mas quando chegar o sol, raiar o sol, vem a alegria. Podem falar que você está sofrendo agora, mas você tem que dar resposta para quem está falando do sofrimento, que Deus me deu uma promessa de que o tempo presente, o problema de agora, não tem como se comparar com a glória que Deus está preparando. A maldição que eu vivi ontem não vai se comparar com a bênção que Deus preparou para a minha vida. Eu tenho algo grande que Deus preparou. É só uma noite. Escuta uma coisa: a noite ela é difícil, a noite dura 24 horas, ou seja, temos 24 horas para Deus mudar a situação da minha vida. Eu começo a sofrer a partir das 0 horas da manhã, mas quando bater 6 horas da manhã, o sol vai nascer, vai haver mudança da situação que eu vivo. Se me apertar na madrugada, quando chegar de manhã, eu também vou lhes apertar. Se me apertar à noite, quando chegar de manhã, eu tenho que apertar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: não posso comparar a glória de Deus na minha vida. Posso sofrer por amor a Cristo, podem me caluniar por amor a Cristo, podem me difamar por amor a Cristo. Esse é o momento, esse é o segundo. Há uma glória preparada para os filhos de Deus, há uma bênção grande que Deus preparou para a tua vida. Ele vai falar: porque tenho certeza, porque tenho convicção que a aflição, se alguém está passando por aflição, Deus tem uma palavra para a sua vida. Aguenta firme, é só um segundo, é só um momento. Não te preocupa, a situação que estás a viver pode estar a viver um aperto, a corrente da maldição da tua família. Deus está a falar que é só um segundo, mas Ele vai fazer com que ele seja quebrado. E quando chegar o outro dia, você não vai sentir. Escuta uma coisa: a pessoa quando está triste, ela pensa que o mundo acabou. Você vai pensar que o mundo acabou. Você está em um momento da aflição, pode durar 30 dias o teu problema. Quando Deus te fazer experimentar a sua glória, você vai esquecer tudo que viveste. Quando Jesus foi na cruz, Ele padeceu a morte da cruz.
Chegou o momento que Jesus disse ao seu pai: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse: Eli chama Catane. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava sentindo o tempo, o momento da aflição na cruz. Ele sabia que aquele momento ele estava sozinho. Sabia que aquele instante o Pai não estava com ele. Ele sentiu a angústia e a aflição do seu espírito. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O momento do sofrimento de Jesus, a Bíblia diz que só foi um dia. Ele foi crucificado no primeiro dia. No segundo dia, Jesus teve que ser colocado onde? Na sepultura. Só durou um dia o problema, o sofrimento que Jesus passou. Mas no segundo dia, Jesus já não estava na cruz. Sabe onde que Jesus foi? Jesus foi nos céus. Foi experimentar a glória. Olha, o apóstolo Paulo entendeu a revelação. E ele vai falar: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que Deus vai revelar. Não pode comparar a bênção que Deus tem preparado para a sua vida. Não pode se comparar grandes coisas que Deus preparou para a minha vida. Eu não posso continuar a chorar por coisas pequenas. Não chore pela situação que você passa. Deus tem algo grande para amanhã, para chegar na tua casa. Não te importa se estão agora a rir da situação que você vive. Você tem que levantar a cabeça, dizer: há uma promessa na minha vida. O apóstolo Paulo já falou que o tempo presente, as aflições do agora, o problema do momento não pode ser comparado com a glória que Deus vai trazer amanhã, com a glória que o Senhor vai revelar amanhã. Tem bênção para ti, tem graça para ti, tem milagre para ti, tem milagre para sua vida, tem milagre para sua família, tem. Mas antes disso, você está no aperto, está na aflição, está na angústia, está no desespero. É só hoje, é só agora. Amanhã não pode ser igual. Amanhã tem que ser diferente. Amanhã vai acordar bem. Amanhã vai ter alegria. Amanhã tem que ser gozo. Amanhã tem que dar certo. É só hoje, é só agora. Amanhã será diferente para minha vida, para minha família, para minha casa. A maldição é só hoje. A corrente é só hoje. A pobreza é só hoje. Amanhã vem a bênção, vem a graça, vem a prosperidade. Ala para nascer pelo negócio. Amém. Se eu fosse você, dava um passo fora da luz. Come on. Por que é que estás a chorar agora? Se o Senhor te disse que o que passas por este momento não vai se comparar com o que vais experimentar amanhã. Porque a ardente expectação da criatura, ela anela pela manifestação dos filhos de Deus. O sofrimento que Deus te faz passar neste momento é para que você age, é para te obrigar a se manifestar como filho de Deus. Tem pessoas que enquanto estiver na zona de conforto já não querem orar, não querem mais buscar a presença de Deus. Os discípulos estavam com Jesus no barco e eles estavam tão confortáveis que quando queriam alguma coisa o Senhor fazia. Quando queria que o Senhor desse para alimentar, eles sabiam que Jesus ia multiplicar o pão e peixe. Não faziam mais nada porque estavam com o mestre. Até um dia que Deus se permitiu, através do dia em que eles estavam no barco, e levantou-se uma grande tempestade. E a tempestade que se levantou foi o próprio Deus quem criou. E fez com que os discípulos eles ficassem agitados em sua alma. E o mestre estava dormindo no barco. E um dos discípulos disse: Mestre, por que não nos acuda? Há uma tempestade que se levantou e nós estamos em extrema angústia. Jesus acordou da tempestade. Sabe o que é que acontece? Tem tempestade ou problemas na vida que não despertam Jesus. Porque o problema não está na tempestade que está à tua volta. Mas o que acordou Jesus naquele instante não foi o barulho da tempestade, nem do mar. Foi os discípulos que fizeram barulho no ouvido do mestre. Mestre, acuda-nos, precisamos de ti. E Jesus acordou e disse: homem de pouca fé. E ele repreendeu o vento e acalmou a tempestade do mar. Por quê? Porque Deus permitiu aquela tempestade. Porque havia muito conforto na vida dos discípulos. Sempre que Deus permitir que se levante uma tempestade na tua vida, é para que haja uma manifestação de quem tu és em Deus. Sempre que Deus permite que haja uma prova, é para que haja uma verdadeira manifestação de quem tu és. Ou tu és filho de Deus, ou tu não és filho de Deus. Porque há uma expectativa sobre a criatura esperar que você se manifeste como filho de Deus. Sabe uma coisa?
Todas as coisas que Deus criou estão a esperar que você se posicione como filho de Deus. Todas as coisas que Deus criou estão a esperar que tu te manifesta como filho de Deus. Pastor, me explica. O cão que está na tua casa quer que tu te comportes como filho de Deus. O mar em que você vai tomar banho está à espera que tu tenha decência quando entra no mar e que fales que eu sou servo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Está a chegar um tempo que os filhos de Deus precisam se manifestar, porque há uma glória que Deus revelou, está reservada para aqueles que são seus. Há uma bênção grande que Deus está preparando para os seus filhos, mas se você não se manifestar como filho de Deus, não tens como receber a glória que Deus tem preparado para a sua vida, porque só os filhos de Deus verdadeiramente é que andarão no Espírito, não andarão segundo a carne. O que quer dizer é que se você tiver uma vida contínua de pecado, não tens como receber a glória que Deus vai revelar e vai manifestar para a igreja no tempo posterior. Que significa que se você ficar totalmente inclinado na carne para a morte, você não tem como receber a graça e a glória de Deus. Não deixes mais a vida que Deus te deu morrer em vão. Manifesta-te como filho de Deus. A manifestação quer dizer o comportamento adequado do homem e da mulher que diz que é crente. Tem que ser diferente. Até o cão é polícia para te supervisionar, para saber se você é mais filho de Deus ou não. Até a montanha está a olhar para ti, está a querer saber se você tem comportamento de filho de Deus ou não. Até a terra está a olhar para ti, está a querer ver se você mesmo é filho de Deus ou não. A nuvem está a olhar para ti, o sol está a olhar para ti. Toda criatura, tudo que foi criado, anela pela manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão tão calados. Os filhos de Deus estão a se parecer mais com o demônio e menos com Deus. Por isso não há uma glória descendo sobre a tua vida. O problema não está na glória. O problema está que não há nenhuma manifestação de ser verdadeiramente filho de Deus na tua vida. Quando te posicionar como filho de Deus, vais experimentar a glória de Deus e vais te posicionar como apóstolo Paulo. Vais declarar ao principal da potestade, a feiticeira da família. Vai dizer que não tenho problema com a situação que estou a viver agora, porque o que eu estou a passar agora não pode ser comparado com a bênção que Deus preparar, que vai me trazer amanhã. Eu posso sofrer agora, eu sei que Deus amanhã vai abrir os céus, vai fazer descer uma chuva de bênção sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu estou a falar para alguém aqui, manifesta-te como filho de Deus. Para de ter comportamento mundano, manifesta-te como filho de Deus. Para de andar como se fosse carnal, manifesta-te como filho de Deus. Para de andar sensualmente como o filho de Jezabel, manifesta-te como filho de Deus. Para de ser fofoqueira na igreja, manifesta-te como filho de Deus. Para de ser vizinha zongola no bairro, manifesta-te como filho de Deus. Ardente criatura, espera a tua manifestação. Tem que ver, a terra vai esperar o comportamento adequado de ti. Estão a olhar para si, estão a ver que o Pires mudou, mas eles não querem sobre mudança, querem ver ações diferentes, querem ver que ele mudou, mas as suas práticas também são diferentes. Aleluia, aleluia, oh glória. Come on. Vou ficar mais calmo, estou acelerando muito. Aleluia. Vou explicar algumas verdades aqui. Isso porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura é tudo que Deus criou que não possui a vida ou o Espírito de Deus. O Senhor disse: o cão, o gato, a planta, observa o teu comportamento. Você sabia isso? A montanha, observa o teu comportamento. Eles estão expectantes, eles estão a observar, eles estão à espera que haja uma manifestação dos filhos de Deus. E esta manifestação, quando acontecer, é que vai revolucionar a terra. Quando houver a verdadeira manifestação dos filhos de Deus, haverá uma revolução espiritual. E há uma expectativa que nós nos manifestemos como verdadeiros filhos de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: porque a criação ficou sujeita à vaidade de quem a sujeitou na vaidade. A terra já está sujeita à vaidade. O que quer dizer que a terra já está sofrendo. A terra também está à espera de que quando o Filho de Deus chegar, possa manifestar-se para também ser liberta.
Aleluia. Por isso é que tem terra que precisa também de ser liberta. E quem vai libertar é o Filho de Deus que se manifesta naquele lugar como o quê? Como embaixador do reino de Deus. Por isso é que Deus fala a Josué: a terra onde colocares a planta dos teus pés, ok, te darei. Porque a terra fala. Tudo que Deus criou tem ouvido e ouve. As paredes ouvem. A terra também ouve. Se eu falar a terra não abre, a terra tem que obedecer o que eu falar, porque ela vai ter que se sujeitar à palavra do homem de Deus. O que a criatura está à espera é que você se move no nível da autoridade. Quando eu disse que a terra, a criatura, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus, é que os filhos de Deus não sabem a importância que eles têm, não conhecem a autoridade que eles carregam, não sabem a unção que eles portam, e eles estão como se fossem bastardo e têm um padrasto. Porque não estamos a viver como filho. O filho legítimo é alguém que domina porque ele faz parte daquele governo. É alguém que tem direito a tudo o que faz parte da sua terra. Tudo que é do pai, o filho legítimo também herda. Você herdou coisas grandes de parte de Deus. É espiritual, mas você vive como escravo na terra, porque não sabes qual é a tua verdadeira identidade. Não há uma verdadeira manifestação de como tu és filho de Deus. Então, as coisas criadas, elas te observam você a sofrer e comentam, dizem: ele é filho de Deus, mas está amarrado na bruxaria. Não sabe que Deus lhe deu uma autoridade para ele libertar e quebrar essa corrente. O mar vai olhar para cima e dizer: ele é filha de Deus, mas as sereias estão a lhe dominar. Ela não sabe que ela é filha de Deus. É só ela se manifestar como filha de Deus que o nosso truque vai acabar. Eu vou falar bem devagar. A criatura está à espera que te posiciones, porque para além de ser filho de Deus, você carrega algo grande na tua vida. Quando os demônios olham para ti a lamentar, acorrentado, eles dizem assim: o dia que ele descobrir que ele é filha de Deus, o dia que os olhos espirituais dele ou dela se abrir e saber que é filha de Deus, então a nossa banga acaba. Aleluia. O problema está que você não está a se manifestar, mas a criatura está à espera da tua manifestação. O problema está que você está sempre a chorar pelo mesmo problema, mas tudo que Deus criou está a dizer: meu Deus, alguém avisa nela que ela é filha de Deus. Não pode estar a chorar como se fosse uma interna. Dizem a ela que ela é filha de Deus. Manifesta-se. A criatura está à espera da tua manifestação. Você não é mais criatura de Deus, você é filha de Deus. Tens o Espírito de Deus em ti. Está a chegar em casa, está sempre a reclamar dos meus problemas. Todo mundo está a olhar para si e dizer: meu Deus, ela não sabe que ela é filha de Deus. Ele não sabe que ela é filho de Deus. A esposa está toda hora doente. Até a doença está olhando e falar: meu Deus, esse homem é filho de Deus, por que não nos expulsa? Sabe o que isso significa? Que quando você entender a dimensão da afiliação, o que significa ser adotado por Deus, e que você carrega o Espírito de Deus na tua vida, você vai te mover num nível, numa dimensão da autoridade que nenhuma feiticeira vai usar chegar na tua casa. Não tem demônio que vai se aproximar da tua casa, porque tu vai falar: eu sou filho de Deus. Hoje eu vou me levantar como filho na autoridade que me foi dado, porque a criatura espera o meu movimento. Se tiver que aparecer um demônio, eu vou dizer: eu carrego a autoridade, eu sou filho de Deus. Eu vou expulsar porque eu sou filho de Deus. Eu carrego a vida de Deus, para que não possas continuar a pensar que você é um mendigo ou uma mendiga. Quero dizer uma verdade para si: a terra, ela só está à espera que te manifesta. Os demônios não querem que você reconheças a tua verdadeira identidade como filho. Quando você entender, querida, que você é filha de Deus, você vai se
chegar em casa, você vai dizer para as panelas da família, aquelas heranças que a família tem, vais autorizar, vais nos autorizar. Toda maldição na família, hoje mesmo eu vou quebrar, porque eu sou filho de Deus. Eu tenho a autoridade, a vida de Deus comigo. Amém. Aleluia. Há uma expectativa da criatura. O cão todo dia olha para ti. Você chega em casa, lamenta, o cão está a olhar. Meu Deus, nós ainda somos criatura, mas ele é filha de Deus. Mas por que está sempre entrando lá? Os animais falam. A criatura fala. Não o pastor está falando, é bíblico. A criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que os filhos de Deus vão se manifestar como filhos de Deus? Vão continuar a chorar pelo leite derramado? Vais continuar a chorar porque a bruxa continua a amarrar o teu filho? Quando é que vais te levantar e dizer eu sou filha de Deus? Quando é que vais colocar uma boa roupa e dizer eu vou à igreja porque eu sou filha de Deus? Eu não vou chorar mais. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Chega de chorar. Chega de dar muita força a feiticeiro. Chega em casa e diga, eu sou filha de Deus. Hoje eu vou me manifestar como filho de Deus. Eu não sou escravo de ninguém. Eu sou filho de Deus. Eu carrego o Espírito de Deus. Você carrega o Espírito de Deus dentro de ti. Sabe o que significa? Você tem Deus dentro de ti. E Deus é todo poderoso. Por que você não se manifesta na autoridade que Deus lhe deu? Aleluia. A glória só virá quando você se manifestar. Por isso é que as pessoas continuam a depender de um homem que carrega o Espírito de Deus. Se toda a igreja entendesse esses princípios, de que você é filha de Deus, essa igreja, essa hora, já ia estar em reboliço. Você já ia olhar para o demônio, os teus olhos teriam fogo e ia lhes queimar com os olhos de fogo. Porque quanto mais você declara a tua filiação, mais os demônios têm que se afastar de ti. Quanto mais tu dizes eu sou filha de Deus, mais os demônios têm que correr para o inferno, porque você está chegando. Quando você diz eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, demônio sai do meu caminho. Feiticeira sai da minha família. Isso é, sai do meu caminho, eu sou filha de Deus. A terra toda vai começar a bater palma. Vai dizer, finalmente ele descobriu o poder que ele carrega. Sabe por que muita gente continua a ajoelhar os pés para receber milagre, ou para um falso profeta continuar a orar por eles? Porque eles não conhecem a sua identidade, não sabem o valor, nem conhecem o poder que eles têm dentro deles. O demônio, quando tiver você e não fosse profeta, eles dizem, meu Deus, quanta ignorância desses filhos de Deus. E você paga para receber cura. O próprio demônio que está trabalhando com aquele falso profeta vai dizer, ele se soubesse quem é ele, esse falso profeta, essa banda de vender milagre ia acabar. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo fogo a descer aqui nesse momento. Muito forte. Então o apóstolo Paulo vai dizer, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que é sujeito, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só uma verdade. A criatura está esperando a tua manifestação para eles também serem libertos. Quando você orar com força dentro da tua casa, até a tua planta começa a ganhar vida. Porque o nível da autoridade em que você vai se mover é muito grande, que vai gerar o ambiente dos céus. Até o cão vai ficar alegre. As pombas que são sensíveis vão voltar a pousar na sua casa.
Porque tem um filho de Deus naquele lugar que está dominando o lugar. A terra será abençoada, porque o Filho de Deus se manifestou naquele lugar. Quando você colocar uma semente, ela vai produzir rápido, porque o Filho de Deus, ele se manifestou naquele lugar. O que isso significa? Que a terra foi liberta, a criatura também foi liberta. Cada manifestação de um filho, uma filha de Deus, a criatura também é livre da escravatura do pecado. Por isso é que eles também estavam à espera de você para ser liberto. Meu Deus, isso é muito forte. Amém. A criatura também está à espera que você ore mais e declare a tua autoridade para ser liberta. Aquela lavra que fizeram lá macumba, quando você colocar os teus pés e dizer, eu vou tomar posse dessa terra, automaticamente você vai quebrar a maldição naquele lugar. E a criatura será livre daquela situação. Por isso é que há uma expectativa. O apóstolo Paulo vai dizer, e nós que esperamos na esperança que se vê, não será esperança. Aleluia. E ele diz que porque toda a criação geme com dores de parto. Toda a criação. Ele está falando da aflição que a terra passa. Quando a terra está aflita, ou quando a terra está amaldiçoada, é porque naquele lugar não tem nenhum filho ou filha de Deus que está a dominar o lugar. Aleluia. Quando uma casa é assombrada, é porque naquela casa não tem filha ou filho de Deus que está a dominar o ambiente daquela família. Aleluia. Então, tudo que está à tua volta só está à espera da sua manifestação para também ser liberto. O Benfica é uma terra que precisa que haja uma manifestação dos filhos de Deus, para que de cada canto do Benfica haver uma libertação da própria criatura. Tem árvores que os bruxos fazem macumba, estão a gemer com dor de parto e precisam que um homem de Deus, na qualidade de um filho de Deus, vai e repreenda os demônios que fizeram a volta, acorrentaram aquela árvore, para que a árvore também seja livre. Quando você olhar para uma árvore se secou, a árvore esperou demais pela manifestação do Filho de Deus e ninguém manifestou-se. Quando você vê uma terra que quase que não tem espaço verde, é porque aquela terra está sob um efeito de maldição. E está à espera que alguém possa lhe libertar da corrente em que ele está. Eu estou a pregar para vocês algo muito forte. Então a corrente, a maldição não é só no homem, é também na criatura. O cão pode estar sob uma maldição, a planta também pode estar sob uma maldição. Aleluia. Tem lugares em que quase que já não chove, a terra é árida e seca. Naquele lugar está à espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando você ouve seca do Cunene, é porque Deus está a falar para você e para mim que naquela terra do Cunene que não tem água há bom tempo e não chove, a natureza está à espera que os filhos de Deus façam o quê? Se manifestam naquele lugar. Porque quando os verdadeiros filhos de Deus forem levantados da terra e se manifestarem sobre aquela região, os céus vão ter que se abrir e derramar da chuva. Aquela terra cautiva, amaldiçoada, vai ser liberta por causa da manifestação dos filhos de Deus. Come on. Esse é o tempo que você se manifeste como filho de Deus. Chega de se vitimizar, porque há uma graça e um poder dentro da tua vida. Você é filho, filha e filho de Deus. Precisas te manifestar na tua família. Aquela enfermidade que está a assolar muito a tua casa,
É porque não há uma manifestação verdadeira de quem tu és como filho de Deus. Porque até a doença está à espera da tua manifestação. A doença está a dizer, eu vou lhe prender muito, mas por que ela não sabe que ela é filha, não se manifesta? Por quê? Em outras palavras, não exerce a autoridade do filho. Por quê? Porque quando o pai é presidente da república, o filho automaticamente tem também autoridade. E o teu Deus, que é o teu pai, meu pai, ele é o Deus todo-poderoso, que está sentado à sua destra e governa a terra com seu bastão de ferro. Filho e filha de Deus carrega a autoridade do pai. Porque eu tenho o ADN do meu pai, eu sou filho e tenho a mesma autoridade que o meu pai tem. Então o apóstolo Paulo vai te dar uma verdade para você praticar. E vai te dizer, até a criatura está à tua espera. Até o câncer também está a te esperar. O HIV também está à espera que o Filho de Deus se manifeste na qualidade de servo e da autoridade máxima da terra, para olhar para o câncer e dizer, câncer, sai dela agora. Doença, sai dela agora. Eu sou filho de Deus, não aceito doença na minha família. Toda doença hereditária, eu estou tentando me manifestar agora. A partir deste momento, enfermidade crônica, câncer, AVC, HIV, febre tifoide, hepatite AB, sai da minha família. Vai estar com a autoridade do filho. Eu não sou escravo, eu sou liberto. E eu vou libertar a família da doença, a família da maldição do quê? Porque eu sou filho de Deus. Há uma espera. A criatura está à espera que você se manifeste. Você não sabe o que isso significa. Olha a montanha a dizer para o vale, por que é que nós continuamos presos? Estão a dizer, estamos à espera dos filhos de Deus para que se manifestem. Por que é que o mar continua agitado? O mar está a dizer, a onda vai dizer para o mar, estou à espera que o Filho de Deus me repreenda, me diz, aquieta-te, tempestade. Ou vocês pensam quando Jesus disse, cala-te vento e aquieta a tempestade? É a manifestação da autoridade do Filho de Deus. Quando os filhos de Deus começaram a se manifestar, os governantes que maltratam o povo vão se posicionar corretamente como bons governantes. Porque onde há um filho de Deus que se manifestar, tem uma voz profética que vai ordenar as coisas. Onde tem desordem, quando o Filho de Deus chega, vai ter ordem. Porque o Filho carrega a autoridade. Aleluia. Pode ser um problema grande da família. O Filho de Deus, quando chegar, até o soma da família vai tremer. Por causa da vida que ele carrega. Até a rainha do mundo das trevas na tua família, quando você se manifestar, vai balançar os pés. Porque a palavra Filho de Deus estremece o inferno. A palavra Filho de Deus estremece os demônios. Quando você diz, eu sou filho de Deus, a partir de hoje vai haver ordem na minha casa. O meu filho tem que estar bem, eu sou filha de Deus. Por quê? Porque a palavra filiação faz parte de uma promessa que Jesus deu para nós. Já chegou. Aleluia. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tudo vai estar direcionado à transformação da natureza. A natureza será transformada quando você ficar transformado. Como é lindo entrar numa terra árida e verde.
Como é lindo você chegar numa terra desértica e você dizer a partir de hoje, nós estamos a tomar o domínio porque somos filhos de Deus e a terra começa a produzir. Tem que chegar alguém que vai para o Cunene e diz: Cunene não chove. A partir de hoje Cunene vai chover porque a manifestação do Filho de Deus chegou. Como Elias, que disse que não vai chover porque Elias estava a se manifestar como Filho de Deus. Criatura